Olá pessoal, aqui é o Wellington Freire, eu sou engenheiro e vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo quero comentar com vocês sobre o que é o CDB e o que é o RDB. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Geralmente são oferecidos por bancos físicos e os RDBs são recibos de depósito bancário, geralmente oferecidos por bancos digitais, como por exemplo o Nubank. Não estou fazendo propaganda do Nubank. Eu mesmo sou cliente do Nubank e faço uso dos RDBs do Nubank. O CDB e o RDB é como se você estivesse emprestando dinheiro ao banco. E em troca disso, ele te paga uma taxa de retorno para remunerar o seu capital que você empregou ali naquele banco. Vou dar um exemplo do Nubank. O Nubank temos as caixinhas do Nubank. Você pode fracionar diversas caixinhas. Caixinha de emergência, caixinha de construção civil, caixinha da viagem, caixinha da reforma, caixinha da escola do filho, da filha e por aí vai. Então, no Nubank você tem a opção de trabalhar com os RDBs e dividir em várias caixinhas. E o CDB também você empresta dinheiro ao banco e também é remunerado por isso. E deixei aqui registrado que estes CDBs e RDBs, no caso de quebra do banco, o banco vinha à falência, por exemplo, ele tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele tem um limite de R$ 250 mil por CPF por instituição, até o limite de R$ 1 milhão. Outro ponto a se atentar sobre o CDB e o RDB é o seguinte, é sobre a questão dele ser pré-fixado ou pós-fixado. Vamos dar um exemplo que ele é um CDB pré-fixado. Quando ele é pré-fixado, você já sabe quanto que você vai obter no final do vencimento do CDB. Quando ele é pós-fixado, já não sabemos, pois ele vai estar atrelado a algum índice, por exemplo, ele pode estar atrelado ao CDI. No caso do Nubank, novamente, nas caixinhas do Nubank, ali você tem a opção de ter um RDB que rende 100% da taxa do CDI. O CDI nós sabemos que é igual à taxa Selic menos 0,10. Vamos dar um exemplo que se a taxa Selic, vamos dar um exemplo atual. A taxa Selic hoje nossa está em 10,50% ao ano. Então o CDI ele está rendendo 10,40% ao ano. Então um CDB ou um RDB que rende 100% do CDI, ele vai estar rendendo 10,40% ao ano. Então ele pode ser pré-fixado nessa taxa. Ou seja, uma vez que ele é pré-fixado nessa taxa, ele vai valer este valor até o final. Essa taxa vai valer até o final do vencimento do CDB ou do RDB. Não vai haver alteração. No caso do CDB ou RDB pós-fixado, ele vai variando ao longo do tempo conforme a taxa do CDI, por exemplo, se ele estiver atrelado a ela. Então, vamos dar um exemplo. O CDI hoje está a 10,40. Depois tem outra reunião do Copom, a taxa Selic sobe mais um pouco e aí este rendimento do seu CDB ou do seu RDB vai acompanhar esta variação do CDI, caso ele esteja atrelado ao CDI. Não tem como sabermos quanto que vamos ter de rendimento no final do vencimento desse RDB ou CDB, pois ele é atrelado à taxa Selic, que ela pode oscilar ao longo dos meses. Então, a diferença básica entre um CDB e RDB pré-fixado e pós-fixado. E um outro ponto importante é com relação à liquidez. Não vou me aprofundar muito sobre o que é a questão da liquidez, mas pense que a liquidez está relacionada à capacidade de você obter esse dinheiro rapidamente. Liquidez diária quer dizer que você vai poder sacar o seu RDB ou CDB a qualquer momento. Por exemplo, diariamente. Diariamente você vai poder sacar o seu CDB ou RDB quando ele tem liquidez diária. E é muito importante um CDB ou RDB de liquidez diária para quem faz uso da reserva de emergência. Aqui no nosso canal comentamos sobre
um pouquinho de economia e um pouquinho de investimentos. Então, sempre é importante termos a reserva de emergência. Em outros vídeos mais à frente, poderei voltar a comentar mais aqui com vocês sobre isso. Mas, para quem quer ter uma reserva de emergência, um CDB ou RDB que tenha liquidez diária já é uma opção interessante, na minha opinião. É uma opção interessante. Não estou recomendando para vocês aqui, esse vídeo é apenas educativo e informativo. Estou explicando para vocês a diferença entre CDB e RDB. Cabe você decidir aí se você quer fazer uso de um CDB ou RDB, até porque existem várias outras opções de investimentos, como a LCI, LCA, CRI, CRA, dentre outros. Vamos comentar sobre esses outros tipos de investimentos também no futuro aqui no nosso canal. No foco de hoje, no que diz respeito a CDB e RDB, você tem que saber essa questão, se ele é pré-fixado, pós-fixado e a liquidez. É importante saber essa questão da liquidez, pois dependendo de um CDB que você compre, que ele tenha liquidez apenas no vencimento, quando eu falo no vencimento, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que hoje eu adquiri um CDB e ele vence em 2029. E se eu não sacar ele até 2029, em 2029 no vencimento, na data de vencimento, ele é depositado na minha conta. Se ele não tiver liquidez diária, se ele tiver liquidez apenas no vencimento, se eu resolver sacar antes, resgatar esse CDB antes do vencimento, pode ser que eu tenha que pagar uma taxa para que eu saque esse CDB. E pode que a minha rentabilidade vai ficar prejudicada. Então, muito cuidado a esses detalhes. Se você vai adquirir um CDB com liquidez no vencimento, você só vai poder sacar ele no vencimento. Se sacar antes, você pode ter perdas de rentabilidade aí no seu CDB. E agora, se ele tiver liquidez diária, aí você pode sacar ele diariamente aí, conforme a sua necessidade. Por isso que eu disse que para reserva de emergências é uma ideia interessante ter um CDB ou RDB de liquidez diária. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Agradeço a todos pela companhia. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!